A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 186º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Oséias. A inspiração do dia, o registro dos pecados de Israel. No capítulo 6, destaco o versículo 1. Nos sarará. No outro chamado ao arrependimento, Oséias garante que Deus, embora julgue o pecado, deseja curar e restaurar o seu povo. Dos versículos 2 e 3. Depois de 2 dias, nos dará a vida. O genuíno arrependimento do povo de Deus trar-lhe-ia renovada vida espiritual. Então, à medida em que os fiéis chegassem a conhecer melhor ao Senhor, ele viria como a chuva, trazendo mais vidas e bênçãos espirituais. A água é frequentemente mencionada como símbolo ou tipo do Espírito Santo. A chuva temporã é o que caía na época de arar e semear a terra. Simboliza a obra do Espírito Santo do Antigo Testamento. A seródia é a que cai na época da colheita. Simboliza a obra do Espírito Santo no período da igreja. No versículo 4, destaco: a vossa beneficência é como a nuvem da manhã. Beneficência refere-se ao amor pactual, santo, inabalável e leal. Israel alegava amar profundamente a Deus, mas, assim como desaparecesse a neblina e o orvalho ao calor do dia, desvanecia-se-lhe aquele amor superficial e egoísta. Devemos sempre testar nosso amor a Deus pela lealdade que dedicamos a Jesus Cristo por nossa submissão ao seu propósito. No versículo 6, destaco: eu quero misericórdia e conhecimento de Deus. Na verdade, o que Deus buscava de seu povo era misericórdia. Isto é, o amor constante e leal que correspondesse ao seu amor. Ele queria também ser reconhecido como Senhor pelos israelitas. O Senhor Deus continua a desejar o mesmo de nós. No capítulo 7, destaco o versículo 2. Toda a sua maldade diante da minha face. Deus observa todos os nossos pensamentos e ações e registra-os em seu livro. A consciência de sua presença afastar-nos-á do mal. O propósito de Satanás, por outro lado, é levar-nos a esquecer de que Deus sempre está presente, a observar-nos. No versículo 8, destaco: com os povos se mistura. Os israelitas haviam entrado em estreita comunhão com os incrédulos e adotado muito dos seus costumes. Como resultado, passaram a ser tão inúteis quanto um pão queimado de um lado e cru do outro. É verdade que Deus chama os crentes a testemunharem aos perdidos e ajudá-los no que possam. No entanto, não devem manter comunhão com o mundo, pois correm o risco de adotar os seus costumes e atitudes, voltando ao pecado e distanciando-se de Deus. Dos versículos 13 a 16, fugiram de mim. Os israelitas rebelaram-se contra Deus, ao se recusarem a confiar nele como o único que os podia ajudar. Criaram que no Egito e na Síria ofereciam mais segurança do que o Senhor Deus. Hoje as pessoas cometem o mesmo pecado quando procuram a realização pessoal através dos bens materiais, da profissão e dos prazeres mundanos. A plenitude da vida somente pode ser encontrada na vontade e a palavra de Deus. No capítulo 8, destaco os versículos 2 e 3. A mim clamarão. Os israelitas continuariam a invocar a Deus e a alegar que o serviam.
mas tal confissão de nada lhes adiantaria. Sua adoração achava-se corrompida pelo viver pecaminoso. Louvavam a Deus e, ao mesmo tempo, rejeitavam os seus justos caminhos. No versículo 4, destaco: eles fizeram reis, mas não por mim. O povo escolhia líderes que não mereciam a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo adverte acerca dos tempos em que as igrejas escolherão pastores não qualificados, segundo os justos padrões de Deus. No versículo 7 destaco: semearam ventos e cegarão tormentas. Israel havia semeado o vento do pecado e idolatria. Agora ceifaria as tormentas das investidas assírias. Os crentes devem lembrar-se de que as atitudes pecaminosas são sementes que hão de lhes produzir frutos malignos. No versículo 11 destaco: altares para pecar. A construção de altares no norte de Israel não fora a ordem de Deus. Os sacrifícios ali oferecidos expressavam ambições e desejos egoístas dos israelitas. A adoração ao Senhor deve basear-se nos ensinos bíblicos e seguir as práticas da igreja neotestamentária. A falsa adoração talvez pareça bela aos sentidos e sirva de entretenimento, mas não deixa de ser pecaminosa, pois substitui a genuína adoração por métodos mundanos. No versículo 12 destaco: minha lei é para eles como coisas estranhas. Muito antes de Oséias, Deus já havia revelado seus mandamentos e leis aos israelitas, mas o povo tratava a sua palavra como coisa estranha. Muitos são os crentes hoje que raramente leem a Bíblia ou dão valor à lei de Deus. Os tais não se agradam dos mandamentos divinos, pois querem continuar na prática do pecado. E o capítulo 9, o último, trago o versículo 3. Destaco: Efraim tornará ao Egito. Oséias profetiza que Efraim, isto é, o reino do norte, seria levado ao exílio. O Egito simbolizava a escravidão e a opressão que os israelitas haviam sofrido no passado. Seu Egito agora seria a Assíria. No versículo 7 destaco: o profeta é um insensato. Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos. Mostrava-se hostis a quem lhes profetizasse contra os pecados e advertisse contra ao juízo vindouro. Os ministros que hoje questionam o modo de viver dos membros da igreja e os confrontam por causa de sua conformidade com o mundo, frequentemente ver-se-ão ridicularizados. No versículo 15 destaco: não os amareis mais. O amor de Deus não é incondicional para com os que lhes rejeitam continuamente a graça e a palavra. A ideia de que Deus amará para sempre o ser humano, mesmo que este viva na prática da iniquidade, não tem apoio na revelação bíblica. E por fim o versículo 17: desocupados andarão. Em cumprimento ao livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 65 e 66, Israel tornar-se-ia uma nação de forasteiros e peregrinos, por não ter atendido às advertências dos profetas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, ouve a verdade e conhece a voz de Deus. Amém e graças a Deus.